tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Lado Torcedor e hoje a gente vai analisar aí com vocês São Paulo 3, Bolívar 1. Lembrando que esse jogo foi pela Copa Sul-Americana, essa foi a primeira vitória aqui na volta da Copa do Mundo, mas não é uma vitória no Brasileirão. Então, gente, calma que essa vitória, apesar de ter sido muito importante contra o Bolívia, agora a gente está numa quartas de final de Sul-Americana, a gente ainda precisa vencer com urgência contra a Chape. E eu ainda apoio uma demissão de Dorival Júnior se a gente não ganhar contra a Chape lá em Santa Catarina. Começando já sobre o jogo, a gente começou com a mesma tática do jogo de ida e com o jogo também do Coritiba, um 4-2-3-1. Só que a gente começou com com um time mais misto do que o esperado aí para essa volta. A gente poderia pensar assim, ou um time totalmente reserva, ou um time totalmente titular, considerando o que o Dorival pensaria ou entregar a Sul-Americana pra gente focar 100% no Brasileirão, ou usar o time completo aí pra tentar ganhar a Sul-Americana. E ele veio com o time misto aqui, utilizando o Iago Borducci no lugar do Wendel, utilizando o Danielzinho no lugar do Bobadilha, voltou com o Arthur para ser titular e praticamente oficializou o Aurélio Buta aí de titular pela lateral esquerda. Além de que, por um milagre, a gente teve Sabinão aí, voltando de titular aí pela primeira vez nessa volta à Copa do Mundo também, ele que é um lateral super consistente no São Paulo, eu diria que ele estava sendo um dos melhores laterais no primeiro semestre do ano aqui de São Paulo. E também a gente teve a ausência do Arboleda, o Arboleda que foi confirmado antes do jogo que ele tem uma lesão muscular. Não falaram se era grave, se era fraca, mas considerou que a lesão muscular é uma coisa mais cautelosa que a gente tem que prestar atenção aí. E também, né, tirando umas coisas que obviamente tô gravando hoje, né, 2 dias depois do jogo, e a gente tem notícia mais recente. O Vitor Sá acabou se lesionando aí no treino, porque o Wendel deu um belo carrinho nele, né, o treino ao vivo para a imprensa. Então eu queria destacar os parabéns aí pro Wendel, o Wendel que não faz porra nenhuma, ele avança muito e não sabe defender muito bem. Então, parabéns aí para o Wendel e boa recuperação pro Vitor Sá, porque o Vitor Sá até começou bem. Obviamente ele não merece o salário alto para ser banco, mas pelo menos pro lugar feirinha ele tá fazendo a função dele, ele tá fazendo o básico. Então a gente veio com esse time misto, a expectativa não era muito boa e não era muito ruim, eu pensei que seria um jogo chato, e foi um jogo chato, né, começando já pelo primeiro tempo, onde no primeiro tempo a gente teve um jogo muito equilibrado, a gente teve muitas chances pro Bolívia e muitas chances pro São Paulo, mas foi no primeiro tempo aí que um contra-ataque, né, os dois times duelando, sempre contra-ataque. E o São Paulo no contra-ataque no meio do primeiro tempo, o Iago, ele avança bastante, dá a bola pro Danielzinho aqui na lateral esquerda, o Danielzinho faz um cruzamento muito baixo e cai no pé do Luciano, que mete um chute alto, o goleiro não consegue pegar 1-0, dá aquele alívio, né, pra torcida aí do São Paulo, que a gente abre o placar, e o jogo continua ainda ficando morno, com algumas chances pros dois lados, mas acabou o primeiro tempo, a gente teve essa chance aí, que já era o suficiente, né, vamos dizer, já era o suficiente, mas o problema é, primeiro tempo, e possivelmente a gente poderia entregar o segundo tempo, considerando que, mais uma vez, retirando as estatísticas aqui dos narradores que a gente vê nas partidas. Essa foi a 12ª vez que o São Paulo ganhou o primeiro tempo no ano, e a gente, novamente, como obviamente vou dar spoiler, a gente toma e tomou o gol em todo o segundo tempo, entre o início e os 20 minutos do segundo tempo. Início do segundo tempo e os 20 minutos do segundo tempo. E a gente voltou, então no segundo tempo, a gente voltou até de uma maneira menos retrancada absurdamente aí contra o Coritiba, mas a gente voltou ainda muito desfocado. E foi num desfoque desse que a gente deixou o jogador deles chegar, né, o Asprilla, e o cara ele recebe a bola, tenta emendar uma paulada, que vai lá no ângulo, o Rafael não consegue pegar, indefensável, um golaço do Bolívar, o Bolívar empata o jogo, empata o agregado novamente em 2-2, passa 5 minutos e aí sai um pênalti do São Paulo de um cruzamento, o zagueiro deles bota a mão na bola descaradamente, deu um pênalti bobíssimo, mas de graça pro São Paulo, e o Caleri que falou na entrevista que esse pênalti era muito duro, ele sentiu que ele estava muito pesado em campo para bater esse pênalti aí, porque era um pênalti decisivo e poderia mudar a história do São Paulo em 2026. Ele foi lá, cobrou com tranquilidade, cobrou muito bem, chutando alto na coruja. 2-1 pro São Paulo. E aí a gente começou a perder esse medo no segundo tempo. A gente começou a ser um time muito mais ofensivo, tentar fazer mais chances, até que o Bolívar despirocou.
o treinador começou a colocar o time muito ofensivo. Ele começou a colocar uma linha de 3, só que só tinha um zagueiro de ofício no meio e 2 laterais, né, de zagueiro, então você já sabe como que é o desastre. E o São Paulo rapidamente avançou, uma jogada de escanteio, lá veio o Arthur batendo, e o Sabino levantou muito alto, meteu um cabeceio. Primeiro gol do Sabino já nessa volta no primeiro jogo de titular no segundo semestre, o cara mais que merecido, devia continuar aí a ser titular de São Paulo. Ele faz o 3-1 e é um jogo aí que o São Paulo consegue deixar ganho, consegue até fazer mais chances aí, mas vamos ser sinceros, 3-1 já era suficiente. E a gente ganhou de 3-1 tranquilamente, foi um ótimo resultado para nós. E agora a gente vai para as quartas de final da Sul-Americana pegar o poderosíssimo Boca Juniors. Boca Juniors que meteu 7-1 no agregado contra a Recoleta. Sim, o mesmo Recoleta que conseguiu destruir o Santos na Sul-Americana e também na fase de grupos. E agora é parar pra pensar o seguinte: a gente tá em quarta final. Eu não entregaria mais uma Sul-Americana. Sinceramente, nessa fase de quarta final, eu já poderia pensar em título. Principalmente agora contra o Boca Juniors, que é um time muito poderosíssimo. E se a gente passar o Boca Juniors, a gente pode pegar River Plate ou Vasco. Ou Vasco ou Olímpia, né? Porque ele tem o jogo do Vasco Olímpia hoje. O jogo da ida tinha sido 0-0. O River já tinha jogado ontem e passou já. Então, a gente espera um resultado bom aí contra o Boca Juniors. Lembrando que a gente vai decidir em casa, por conta da ordem que o Boca Juniors está em cima e a gente está embaixo. E como foi a mesma coisa contra o Bolívar, se pressupõe que a gente vai mandar o jogo de volta em casa no Morumbi. Bom, esperando que não tenha nenhum show no meio do caminho, né? Mas a gente espera aí que a gente vá pro Morumbi aí, encher o estádio novamente, porque foi muito bom. 44 mil pessoas no Morumbi. Foi um absurdo, foi uma coisa muito incrível o apoio da torcida. E fez lembrar que a torcida, mesmo puta da vida, não aguentando mais essa fase do São Paulo, é importante que a gente consiga se unir e ir pro estádio junto aí. Eu não consigo por conta da minha rotina, mas quem tá indo aí consiga fazer sua parte aí, fazer a torcida, fazer um show, uma festa na arquibancada aí pra gente poder levantar o alto astral do nosso time aí e poder vencer. Então, jogo contra o Boca tá em 10º, no último momento que eu vi a classificação no Campeonato Argentino. Tem uma caralhada de campeonato aí que os argentinos jogam, não sei porque a AFA pensa tanto nisso. O Boca Juniors está em 10º, a última vez que eu vi era uma vitória, 5 empates Não, uma vitória, 3 empates e uma derrota. É que eles começaram a clausura agora. Mas a apertura, eles terminaram em segundo lugar, a uns 3 pontos do River Plate em primeiro lugar. Então, vai ser um confronto muito bom, a gente espera. E a gente espera aí que, obviamente, dê melhor pra gente. La Bombonera com 80 mil pessoas, obviamente vai estar entupido o estádio, mesmo na desgraça também, os times argentinos conseguem encher os estádios, então vai ser um jogo absurdo lá na Argentina, e a gente espera que seja um jogo absurdo aqui em casa, que a gente consiga aguentar na Argentina e não sofrer uma derrota humilhante, pelo menos um empate, quem sabe uma vitória, e aqui em casa a gente conseguir garantir o resultado vencendo aqui no Morumbi. Já agora mudando de foco, a gente vai no final de semana jogar contra a Chapecoense fora de casa na Santa Catarina. A expectativa é jogar com o time inteiro titular. E a gente espera aí que a gente ganhe, porque a gente tá em 13º agora, 4 pontos no rebaixamento. E é o que eu falei, é ganhar ou ganhar. Se o Dorival pipocar, eu recomendo muito que o São Paulo demita o Dorival, porque o Dorival não tá aguentando. O Dorival tá treinando muito mal, tá botando o time improvisado. Anteontem de novo, o Marcos Antônio jogou de ponta, ele que é volante jogou de ponta esquerda, que isso foi um absurdo, mas no segundo tempo ele acabou colocando o Ferreirinha na ponta colocou o Vitor Sá na ponta esquerda, e aí ele conseguiu colocar o Marcos Antônio de meia central. É interessante notar o porquê. Por que o Marcos Antônio não rei de ponta? Porque ele é um cara muito do centro, ele constrói a jogada pelo centro, então ele olha pros dois lados para poder construir jogada. Ele quer ir pro meio, então é muito sofrível para ele ficar lá na esquerda, ele não consegue fazer muita coisa lá, ele fica muito nerfado na esquerda, vamos dizer assim, então é importante que ele fique de meia central, e foi interessante ele mudar essa tática, fazer a tática do jeito correto, né? A mudança de tática, considerando colocar os jogadores nas posições corretas, e a mudança também para também compor o jogo na reta final da partida, ajudou muito pro São Paulo conseguir garantir o resultado. Foi um jogo muito importante, muito bom que a gente fez no Morumbi contra o Bolívar. A gente espera que a gente ganhe da Chapecoense, senão eu vou clamar aqui derrota, eu vou clamar aqui, se a gente não garantir o resultado contra a Chape, eu clamo aqui pro Dorival ser demitido e trago o Renato Gaúcho, porque eu acho que o Renato Gaúcho vai trazer um alto astral. Renato Gaúcho não é técnico para longo prazo, isso é um fato, mas para curto prazo, pelo menos até para a reta final do ano, ele daria um bom astral aqui no time. Eu acho que ele poderia salvar a gente do rebaixamento, talvez conquistar aí até a Sul-Americana, ou se não conquistar, né, foda-se, mas
Garantir uma vaga pra Sul-Americana, talvez pra Libertadores aí, porque ele é um cara que ajuda a reviver times aí que estão em crises, principalmente o Grêmio, pelos últimos 10 trabalhos seguidos que ele fez lá. Bom, vídeo tá feito, então é isso, eu vejo vocês aí no próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido até o final, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe, ative o sininho, ó, e também, ó, tem aqui o cardzinho aqui com todos os jogos, todas as análises que eu fiz de lá torcedor. Beleza? Então, muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima e tchau!